a passagem de Paulo por Corinto, uma importante cidade da região por onde Paulo estava viajando na sua segunda viagem missionária. Carta de Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Amém? Todos já abrimos? Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora eu vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão, em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, e ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler começa dizendo: depois disso. Disto o quê? O contexto desse texto está justamente, imediatamente depois da passagem de Paulo por Atenas, em que ali ele prega para um grande número de gentios que tinham uma expressão religiosa muito evidente, muitos altares ali ao Deus desconhecido, mas muitos altares ali, e dentre aqueles altares, um altar tinha uma placa escrito ao Deus desconhecido. Paulo prega a palavra de Deus para aqueles gentios que não tinham um background, um histórico de conhecimento da palavra de Deus, como Paulo tinha pregado antes para os judeus. Então, Paulo vai falar sobre a criação, fala sobre a queda, sobre o julgamento de Deus, sobre aqueles que precisavam conhecer a Deus. Eu falei que esses de Atenas parecem muito com a gente, porque somos nós, não um povo originalmente com esse contexto histórico de conhecimento da palavra de Deus, mas somos muito influenciados pela cultura desse mundo, na nossa ciência, na nossa decisão, na forma da gente se organizar como sociedade, da gente lidar com o dinheiro, com a sexualidade e tantos outros conceitos da nossa vida. E ali Paulo fala com eles até chegar ao ponto que ele fala sobre a ressurreição de Jesus, e esse era um ponto central da mensagem do Evangelho desde o começo do livro de Atos. Eles eram testemunhas, receberam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles testemunhavam que Jesus tinha ressuscitado e estava vivo, aleluia. Ele continua, permanece vivo e ressuscitado está nessa manhã. Mas aqueles que ouviram Paulo em Atenas o desprezaram por causa dessa mensagem. Deram de ombros, alguns com mais elegância e gentileza disseram: não, depois disso, a respeito disso a gente vai conversar com você depois, mas eles foram saindo de lado, outros zombaram mais abertamente. Fato é que a palavra de Deus diz que alguns poucos se converteram ali e diz que Paulo se retirou do meio deles. Então nós lemos no versículo 1 do capítulo 18, depois disso, dessa situação ali em Atenas. Em Atenas, Paulo havia sido levado para Atenas, depois de passar por Bereia, onde havia sido perseguido. Alguns irmãos os levaram para Atenas, ele ficou esperando Silas e Timóteo. E é o que nós vamos ler no versículo 5. Depois que Silas e Timóteo finalmente chegaram, Paulo desistiu de esperá-los lá em Atenas, segue então para Corinto.
E Corinto, meus irmãos, talvez seja uma das cidades descritas aqui na palavra de Deus, uma das mais parecidas com a cidade em que a gente mora, Rio de Janeiro. Havia, naquele contexto da cidade de Corinto, uma grande depravação moral. Havia naquela cidade um templo de uma deusa chamada Afrodite, de onde vem a palavra afrodisíaco, relacionado à exacerbação das questões, atividades sexuais. A adoração para a deusa Afrodite, que estava relacionada com essa sexualização intensa, profunda, diária, rotineira das pessoas, ela envolvia também prostituição cultual. As pessoas iam lá e tinham relações com as prostitutas daquele templo, e por isso, e com isso, eles estavam adorando aquela deusa Afrodite ali em Corinto. Eles tinham orgias também, onde muitas pessoas tinham relações sexuais umas com as outras ali, e de tal forma isso influenciava a sociedade da época, a cultura da época, a partir do centro da fé deles. Isso era tão forte que criou-se ali um verbo chamado corintizar, que é sinônimo de chutar o balde, meter o pé na jaca e dizer assim, olha, não tem mais limite, não tem censura. O sextor deles era um sextor extremo. Era quando as pessoas que nós conhecemos, que não conhecem o Senhor, falam, olha, agora é época de carnaval, onde ninguém é de ninguém, onde vale tudo. Esse espírito era o mesmo espírito da cidade de Corinto, que não é muito diferente da nossa cidade do Rio de Janeiro. Quando um estrangeiro pensa sobre o Brasil, ele não pensa em Brasília, a capital. Ele vai lembrar do Rio de Janeiro. E ele vai lembrar da festa da carne, do carnaval, onde essa sexualidade ela é tão exacerbada e onde a gente vê isso não apenas no feriado carnaval, mas na vida como um todo. Talvez quem tenha nascido no Rio de Janeiro foi se acostumando com isso, não percebe quão forte é isso. Mas se você conversa com alguém que vem de fora e chega aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, as pessoas estranham, falam, poxa, as mulheres usam muito pouca roupa aqui, os seus decotes são muito grandes, às vezes crentes e às vezes as pessoas que não são crentes. Os homens também têm um comportamento muito sexualizado e adultério, a traição, é uma coisa muito comum. E essa era a forma do povo de Corinto viver. Muito parecida com a forma dos nossos dias, das grandes cidades. E ali, para aquele local, avança o missionário Paulo. Saindo de Atenas, faz uma viagem de aproximadamente 80 quilômetros até chegar a Corinto. As realidades culturais, essas influências eram muito fortes naquele contexto. A ponto de Paulo, depois da igreja ter sido plantada lá, dedicar no mínimo 2 capítulos para alertar e chamar a atenção do povo da igreja de Corinto, como eles estavam sendo influenciados por essas questões de uma sexualidade imoral e desviada da vontade de Deus. A ponto de um pai e um filho dividirem, compartilharem a mesma mulher, sexualmente falando, e outras coisas terríveis dentro da igreja. Esse era o contexto de Corinto, mas para ali, Deus envia o apóstolo Paulo. E meus irmãos, foi para a cidade do Rio de Janeiro que Deus enviou cada um de vocês, mediadores, responsáveis por compartilhar a palavra. Você não mora nesse lugar à toa. Deus colocou você aqui. Na história de Paulo, no relato que nós lemos no livro de Atos, nós vamos perceber algumas ações da parte de Deus. Vamos ler novamente o versículo 1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu, chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. E Paulo aproximou-se deles, e como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, e o ofício deles era fazer tendas. Meus irmãos, o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje é que o Deus da providência governa as circunstâncias
e as usa para conduzir o seu povo. O que nós lemos agora, do versículo 1 até o versículo 4, essa série de, entre aspas, coincidências, não se tratam de coincidências, mas sim do agir, da condução, da providência de Deus. Paulo segue a rota natural, ele estava ali em Atenas e parte para a próxima cidade, para o próximo grande centro comercial, marítimo. Tinha ali muito dinheiro, tinha muitas manifestações culturais muito expressivas, e ali ele encontra naquela Babilônia um judeu, alguém que também temia Deus e que também tinha aquele contexto de conhecimento a respeito da lei de Deus. O nome desse judeu era Áquila. Nós não sabemos, não fica claro aqui se aquele homem ele já era convertido ou não. Fato é que depois ele se converte. Nós vamos ler lá em Romanos, na carta que Paulo envia para Roma, ele manda uma carta saudando Priscila e Áquila, a esposa de Áquila, dizendo que eles eram cooperadores em Cristo Jesus e que arriscaram a própria cabeça. Eles têm uma experiência profunda com o Senhor. Mas fato é que naquela providência de Deus, Paulo encontra outro judeu naquela cidade. E esse judeu era natural do Ponto. Você já ouviu essa palavra alguma vez na leitura de Atos? Lembra de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado nas línguas ali como línguas de fogo? E ali haviam pessoas de muitas regiões, e uma das regiões ali descrita é justamente Ponto. É possível que alguém naquele dia de Atos capítulo 2 tenha ouvido, escutado o Evangelho, e tenha levado o Evangelho até Ponto, e tenha pregado para Áquila. Fato é que é muito provável que Áquila já, no mínimo, tivesse ouvido a respeito daquilo que Deus estava fazendo. A palavra de Deus diz que ele havia chegado recentemente da Itália, por causa de ele com a sua esposa, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Priscila e Áquila estavam em Roma, e por causa de um decreto do imperador, porque Deus, no seu reino, também reina e governa sobre os imperadores, fez com que aquele imperador, Cláudio, promulgasse um decreto que todos os judeus deveriam sair ali de Roma e irem para outros locais. Então, recentemente, Áquila e Priscila haviam chegado ali em Corinto. Ele era judeu, chegado recentemente. Paulo também era judeu. Paulo também havia chegado recentemente. Então, a providência os aproximou ali. E não é a primeira vez que a gente vê decretos movimentando o povo de Deus. Se lembra do decreto do recenseamento de César Augusto, quando José e Maria precisaram ir de volta à sua cidade natal para o recenseamento, ali não acharam lugar onde se abrigar e Maria estava a ponto de dar à luz? Outro decreto, mas não fruto do acaso, mas resultado da providência de Deus que nos conduz. Mais uma ação da providência, nós vemos que eles tinham o mesmo ofício. Eles eram fazedores de tenda. Eles produziam artesanalmente barracas feitas de couro de animais. Eles pegavam animal, provavelmente animais de porte menor, ovelhas, cabras, tiravam o couro, matavam, tiravam o couro e faziam barracas, tendas, muitas vezes usadas pelos soldados romanos nas suas campanhas, nas suas atividades. E ali ele juntou-se a ele como um fazedor de tendas, também eles tinham o mesmo ofício. Talvez para ajudar no seu sustento, mas talvez apenas por terem uma similaridade e uma afinidade no seu tipo de trabalho. Fato é que em todos esses itens, em todos esses elementos, nós não devemos olhar como coincidências, mas como resultado da providência de Deus, levando Paulo até aquele lugar, para ser bênção na vida primeiro de Áquila e Priscila, aquela família que foi convertida e que tão profunda foi a sua experiência com Cristo, que em Romanos nós vamos ler que eles arriscaram a própria cabeça, ou seja, eles correram riscos reais. E nós cremos na providência. Nós temos convicção de que a vida, especialmente do povo de Deus, é visitada diariamente, constantemente pela
providência de Deus, nas coisas que a gente acha que são uma facilidade, uma bênção, uma porta aberta, que trazem prazer, mas também nas coisas que são difíceis, complicadas, nos desafios, que não são necessariamente ruins, mas que trazem sofrimento e dificuldade para a gente. Nós cremos na doutrina da providência, somos apaixonados por ela, porque ela reflete a aliança de Deus, do Deus que diz, olha, eu fiz uma aliança com o meu povo, eu o sustento, e não tem nada que escapa ao meu governo, e uso todas essas coisas para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Mas a providência também age naqueles que não conhecem o Senhor ainda. A providência organiza todas as coisas. Não pense que os elementos, os itens da sua vida são resultado do acaso. Não são. Que você nasceu na família que você nasceu, morou onde você morou, que você tem o tipo sanguíneo que você tem, que você tem o nome que você tem, que você mora onde você mora, e tudo que você possa pensar em termos de descrever a sua vida. E talvez você possa querer colocar duas colunas, coisas boas e coisas ruins, mas saibam, não há na providência uma divisão de colunas, mas há uma alegria em saber que nós podemos descansar, que Deus conduz todas as coisas, não há coincidências. E nós louvamos a Deus, porque a maior providência do Senhor já está diante de nós. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que Deus, na plenitude dos tempos, no clímax, no auge da providência, trouxe o seu Filho, o Senhor Jesus. Ele é a providência de Deus para as nossas vidas. É o que dá sentido e que ajuda a gente a entender que as coisas que nos acontecem não são fruto do acaso, do destino, de um processo aleatório, mas são resultado da providência, cuidando da gente. Talvez você esteja passando por dias ou por uma vida de tantas lutas, dificuldades e sofrimentos, mas descanse nessa certeza. A providência de Deus te alcançou, convertendo o teu coração, se revelando para você, enviando o Filho dele para salvar você, e todas as outras coisas são colocadas na perspectiva correta. Debaixo da providência maior de Deus, o Senhor Jesus. Paulo encontra Priscila e Áquila naquela cidade, recém-chegados, mesmo ofício, não resultado do acaso, mas resultado da providência, naquela cidade tão desafiadora, tão imoral, tão sem esperança, tão caminhante para o destino da perdição. Ali o Senhor conduz Paulo, o seu missionário, para levar a palavra. E providencia lugar para ele ficar, amizade para ele, gente para conhecer a palavra. E diz ali que enquanto Paulo, seguimos no versículo número 4, todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Versículo 5, mas quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Mas como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Deus, na sua maravilhosa providência, cuida do seu povo, conduz o seu povo. E nos deu, na sua providência, um grande desafio de convivermos e vivermos, e como membros da Igreja Presbiteriana da Barra, subscrevermos uma visão que nós afirmamos crer, que somos comprometidos com a proclamação da palavra de Deus. Todo domingo nós lemos isso, à minha esquerda. E Paulo ali também, em Corinto, comprometido com a proclamação da palavra de Deus, aproveitava as primeiras oportunidades, indo aos sábados até a sinagoga. Dá-nos entender o contexto que, porque ele trabalhava ali junto também, fazendo tendas, talvez
para ajudar no seu sustento, talvez para desenvolver outros relacionamentos ali. Mas fato é que quando Paulo recebe Silas e Timóteo, que chegaram da Macedônia, lembra, eles estavam antes na Macedônia, não foram até Atenas ou passaram direto. Paulo diz a palavra de Deus que ele se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. A ideia é que Paulo passou a pregar com mais frequência. Talvez Silas e Timóteo tenham trazido ali algum recurso financeiro que o permitiu não mais trabalhar como um fazedor de tendas. Eles já tinham o sustento financeiro. Ou talvez ele estivesse ali cansado e Silas e Timóteo tenham trazido para ele um ânimo. E que bom que Deus providencia companheiros de caminhada para dizer, vamos em frente, vamos avançar. Que bênção quando o Senhor encoraja as nossas vidas e usa esse encorajamento para que a gente avance, pregando e testemunhando a respeito da palavra de Deus. Mas aqueles judeus ali, diz a palavra de Deus, que eles se opuseram e blasfemaram. Eles não aceitaram, eles rejeitaram. Eles falaram, olha, isso que você está falando não tem nada a ver. Paulo não fala para eles sobre ressurreição. Esse não era um tema central ali para eles, mas ele fala, Jesus é o Cristo, esse que vocês esperam durante tantos anos, o Messias prometido, o mediador perfeito, aquele que viria resolver o grande problema do povo, que não é o domínio do Império Romano, mas o problema do coração. Jesus é o Cristo, é esse que vocês esperavam. Eles falaram, nós não queremos saber disso, nós não concordamos com isso. E diz a palavra de Deus que Paulo então sacudiu as roupas e disse, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça. E o próximo ponto da nossa mensagem de hoje é que Deus nos dá a responsabilidade grave, séria, de compartilhar o Evangelho com os perdidos. A todos nós. A todos nós. Se você é crente, se você é salvo, se você foi chamado à salvação, você também é enviado para a proclamação. O Senhor nos alcançou e nos dá essa responsabilidade. Paulo está dizendo, olha, pesa sobre mim a responsabilidade do sangue de vocês. Se eu não falar, e vocês se perderem, Deus vai cobrar de mim. Deus vai dizer, por que você não compartilhou a palavra? Por que você não apresentou o Evangelho para eles? Por isso ele diz, olha, eu já apresentei claramente, Jesus é o Cristo. Certamente esta frase resume uma gama de outros ensinamentos relacionados a esse título, Jesus é o Cristo. Mas depois de falar, de insistir, de se dedicar, ele diz, olha, o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu não tenho mais essa responsabilidade. Apontando para a gente que cada crente tem essa responsabilidade. Porque a providência te levou a conviver com alguém no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua academia, no seu curso, na sua escola, na sua família. E a você é dada essa responsabilidade e privilégio. E nós não podemos nos calar. Para a gente não é dada a responsabilidade de converter as pessoas, nem de que as pessoas aceitem. Isso não é responsabilidade nossa, mas a nós é dada a responsabilidade de, com clareza, dar razão da nossa fé e explicar o Evangelho, se é que nós o conhecemos. E se você ainda não conhece, se você ainda não entendeu muita coisa, nós temos a responsabilidade, de nós será cobrado. Deus, eu não entendi, eu não consegui aprender. Ué, todo domingo, de 9 às 10, tinha professores lá ensinando, tinha gente aberta, tinha o pastor da igreja, tinha os presbíteros, tinha os líderes, tinha o seminarista. Por que você não perguntou? A vocês, a cada um de nós é dada essa responsabilidade de compartilhar o Evangelho. E o Senhor Jesus continua fazendo isso em nossas vidas. A forma pode mudar, a mensagem não vai mudar, mas a forma certamente vai ser cheia de graça, mas cheia de verdade, amorosamente e com a sabedoria que Deus traz para as nossas vidas. Paulo fala, olha, eu estou limpo
do sangue de vocês. E a partir de agora, eu vou para os gentios. Entendeu a direção de Deus? Não quero mais, não adianta mais, não é mais tempo de permanecer insistindo aqui. E a palavra de Deus segue dizendo, versículo 7, saindo dali, Paulo entra na casa de um homem chamado Tício Justo, provavelmente não judeu, mas ele era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E o terceiro ponto da nossa mensagem de hoje é que Deus abre novas portas diante da rejeição e da oposição. Nós temos a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus. Mas se as portas se fecham, se a gente tem paz diante do Senhor, de que nós já compartilhamos, já entregamos a mensagem, nós podemos descansar. Saber que Deus abre outras portas, outras formas. E a porta que Deus abre, no caso ali de Paulo, foi vizinha, ao lado. Um homem chamado Tício Justo morava do lado da sinagoga. E ele é qualificado aqui como homem temente a Deus. Muito provável ele não era judeu, mas ele se interessava pelas coisas de Deus. E ali uma porta se abre. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Quem sabe nós podemos imaginar a cena de Paulo saindo da sinagoga, deixando para trás os judeus, dizendo, olha, eu estou limpo do sangue de vocês, e fazendo uma rápida oração, Deus, que outra porta pode se abrir, um local onde eu posso pregar minha palavra, e Tício Justo do lado, dizendo, Paulo, a minha casa está aqui, por que você não prega? Por que você não usa esse espaço aqui? E não só Tício, mas a casa dele e também Crispo, chefe da sinagoga. Talvez muitos na sinagoga ali, daquele conselho da sinagoga, daquela liderança, não quisessem, mas havia ali algum remanescente. Crispo, o chefe, falou, eu quero. E foi ali, e imaginar a cena de Crispo saindo da sinagoga, entrando na casa de um gentio para ouvir o evangelho dali. É lindo ver que Deus, ele alcança e conduz aqueles que são os seus eleitos para conhecer a respeito do Senhor. Ele diz que o chefe da sinagoga, ele creu no Senhor Jesus e com ele creu também toda a sua casa. E muitos dos coríntios também creram, ouviram, creram e foram batizados, assumiram compromisso, publicamente dizendo, olha, nós cremos diante dessa cidade terrível, imoral, lasciva. Nós queremos seguir ao Senhor. Nossa vida tem um novo sentido, nós cremos. Deus abre outras portas, quando algumas portas se fecham. O reino de Deus avança. O Senhor usa o povo dele. Eu tenho orado e tenho pensado sobre como essa realidade, esse padrão do evangelho chegando através das casas. Isso aconteceu ali na casa de Cornélio, um centurião romano, temente a Deus. Na casa de Lídia, em Filipos, as portas abertas, a igreja nasce ali. Lemos lá no começo de Atos, no capítulo 2, no capítulo 4, que eles pregavam a palavra de casa em casa. E agora na casa de Tício Justo, Deus abrindo as portas das casas. Mas quando a porta de uma casa se abre, pode ter certeza, também a porta de um coração se abre. E nós temos orado há algum tempo já, para que a nossa igreja presbiteriana da Barra tenha mais células. E a gente conversa isso no conselho. Talvez um dos maiores desafios da nossa igreja não seja ter pessoas para liderar células, mas ter pessoas que falam assim, eu abro a porta da minha casa. Ela está disponível. Se a igreja quiser reunir, eu quero chamar meus vizinhos, eu quero pregar a palavra. Eu quero que as pessoas venham ouvir o evangelho, eu quero ter esse privilégio. Dá trabalho? Claro que dá. Você vai pedir para as pessoas trazerem um lanchinho, as pessoas vão deixar de trazer e vão comer ali e não vão levar? Vai acontecer. Vão sujar e bagunçar a sua casa? Certamente. A sua agenda precisará ser dedicada em algumas circunstâncias, em alguns períodos, para que você não tenha outro compromisso? Vai acontecer. Mas a gente vai ter um privilégio maravilhoso de saber que Deus nos tem dado essa oportunidade. Pensa sobre isso na eternidade. Talvez eu zelei tanto pelas coisas da minha casa, pelo meu conforto,
Talvez eu tenha medo, o que as pessoas vão achar, que a minha casa é muito simples, é muito bagunçada. Mas pensa sobre isso. Coloque isso diante do Senhor. Fiz uma rápida conta, e se uma pessoa faz uma célula de 15 em 15 dias, e demora 2 horas o período da célula, e você tem 30 minutos para minimamente varrer a sala, arrumar as cadeiras ali, receber as pessoas durante 2 horas e mais 30 minutos depois, o que dá 3 horas, você faz isso de 15 em 15 dias, isso representa menos de 1% do tempo do nosso mês. 0,08%. E a gente precisa pensar sobre isso. Será que Deus não quer agir na vida da nossa casa, da nossa igreja, e outras células serem abertas, e as portas não serão arrombadas? Mas a nossa oração é que o Senhor abra corações. E gente dizendo, a minha casa está aberta, o meu coração está aberto, eu quero me comprometer com isso. Porque Deus abre novas portas, porque Deus usa outras formas, outras maneiras, em horários diferentes, em contextos diferentes. Eu creio que Ele quer fazer assim também na nossa igreja. Versículo 9 segue dizendo, certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mais uma vez, Paulo é visitado por uma visão. Em Troade, quando Paulo tentava ir para a Ásia, impedido pelo Espírito Santo, ele tem uma visão à noite, um varão macedônio, falando, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos, avança. Aqui ele está em Corinto, e ele tem uma nova visão à noite, mas a visão não diz avança, a visão diz permaneça onde você está. E não, meus irmãos, como presbiterianos, nós não somos contra visões, mas nós não somos guiados eminentemente por visões, como quem diz, eu só me movo se eu tiver uma visão, uma experiência extraordinária, num lugar extraordinário, num contexto que sai do normal, não. A revelação de Deus está diante de nós, e nós vamos ver muito mais como exceção as movimentações de Paulo com visões do que como regra. Nós vemos Paulo chegando à conclusão, entendendo e passando para a próxima cidade. Outras vezes Paulo se movimenta por causa de uma perseguição, porque precisa fugir. Porque nós temos a revelação de Deus. A maior visão que nós podemos ter está diante de você. Quer saber a direção de Deus para a sua vida? Leia a palavra. E como já disse um autor, um teólogo, você quer ouvir Deus audivelmente? Leia em voz alta. Você vai ouvir Deus falando, Deus dirigindo, Deus te dando sabedoria para pesar os prós, os contras e tomar as suas decisões. Mas Paulo recebe essa direção ali e o que ele fala é, não tenha medo. Será que Paulo temeu? Talvez. Será que Paulo titubeou? Será que a presença e a chegada de Silas e Timóteo foi importante para encorajar a permanência de Paulo ali? Eu creio que sim. E o Senhor encoraja Paulo dizendo, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. E essa é uma certeza que a gente pode e deve ter nas nossas vidas. O Senhor nunca dá uma ordem para a gente dizendo, se vira, faz aí, dá o teu jeito, na tua força, na tua competência. Mas toda vez que a gente tem um imperativo, a gente tem um indicativo. Toda vez que Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá condição para que essa ordem seja obedecida. Por isso que quando nós falamos Deus, nós queremos ser uma igreja comprometida com a proclamação, nós entendemos, Deus, a gente não consegue nem se comprometer e nem proclamar se o Senhor não nos ajudar. E aqui nós vemos Deus falando, fale e não fique calado. Por quê? Porque eu estou com você, Paulo. Não tem medo, não. E Deus dá uma colher de chá, um refresco aqui. Ele fala, ninguém vai ousar fazer mal. Não quer dizer que ninguém vai ameaçar. Ninguém vai tentar. Mas ninguém vai ousar fazer mal. Porque eu tenho muito povo nessa
cidade. Meus irmãos, eu creio firmemente que o Senhor tem muito povo nessa cidade onde nós moramos, no Rio de Janeiro. Eu creio que Deus tem muita gente para ser alcançada, dentro também da massa populacional, das estatísticas que são chamados de evangélicos. Mais de 30% da população chamada de evangélico. Mas se de fato nós tivéssemos gente que é crente, convertido, comprometido com o Senhor, que testemunhasse e vivesse isso, eu creio que a nossa sociedade estaria minimamente, positivamente afetada para isso. Mas nós ainda parecemos demais com Corinto. E talvez a gente precise pregar dentro dos nossos arraiais mesmo. Ainda haja povo de Deus a ser alcançado, que talvez tenha vindo atrás de bênçãos por conta de uma necessidade que precisa ouvir o Evangelho. Então, pregue o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira fé no Senhor. Não tenha medo. Paulo ouviu isso. E essa é a certeza que nós temos. Você se sente sem condições de obedecer? Que bom. Você não está sozinho. Eu estou junto contigo. E os nossos irmãos também. Mas nós podemos ter a certeza, o Senhor está com a gente. Parece que Paulo está ouvindo novamente o que o Senhor Jesus falou para os discípulos ali, quando estava subindo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E saiba, talvez você diga, mas eu estou passando por um momento tão difícil, tão complicado, eu nem tenho condição de pensar a respeito disso. Pois pode ser justamente Deus quebrando você para dizer, meu filho, minha filha, não depende de você. Quando você percebe que você é fraco, aí é que a gente é forte, é o que diz a palavra de Deus. Quando a gente fala, Deus, eu não consigo, mas só tem esse caquinho aqui, só tem esse resto, não tem mais força, não tem mais energia, mas eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu tenho pouco conhecimento, eu tenho vergonha, eu luto com alguns pecados, eu preciso de redenção na minha vida, mas, Senhor, a minha vida está aos teus pés. O versículo 11, para a gente encerrar, mais uma vez, ele diz, assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A minha oração, pela minha e pela sua vida, é que o tempo que você permanece onde você está, para alguns é um tempo prolongado. Tem gente que nasce, cresce, estuda, casa, vive, permanece no mesmo bairro, na mesma rua. Eu tenho um amigo de infância que é assim, está no mesmo lugar ali. Tem gente que conheci esses dias aí uma história de famílias que já mudaram, filhos que já mudaram para mais de 10 escolas, 14 casas diferentes, e Deus vai levando de um lugar para o outro, de um contexto para o outro, mas fato é que onde a gente permanece, ali nós temos o privilégio, a responsabilidade de compartilhar esse evangelho. Teus planos podem ter mudado, você queria ir embora, mas você tem que ficar. Esse é o tempo da gente ensinar e compartilhar a palavra de Deus. Mas lembre, não depende de você. Paulo é certamente um grande exemplo para a gente. Homem de Deus, comprometido. Não considerava a vida dele em nada preciosa, contanto que ele cumprisse o ministério dele. Mas Paulo, ele não é o nosso exemplo perfeito, mas ele aponta para Jesus, o perfeito missionário, que a providência trouxe na plenitude dos tempos, no clímax do projeto de Deus, para alcançar as nossas vidas, e é para Ele que nós devemos olhar. Deus tem acertado em nossas vidas para a gente se encontrar com o Senhor. Ali, também Paulo é um grande exemplo de alguém comprometido com a proclamação, mas é imperfeito. Mas ele aponta para Jesus, aquele completamente, integralmente, sem dúvida alguma, proclamador da palavra da melhor forma. E é o mesmo que quer continuar fazendo isso através do corpo dele, nós. O Senhor Jesus é aquele que abre as novas portas e que nos dá a graça
de estando nós com Ele, temos esse privilégio de sermos proclamadores da palavra dEle. Luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Que o Senhor assim nos visite, nos quebrante, abra as portas do nosso coração, da nossa casa, nos ajude a aproveitar as oportunidades, ajude a nossa vida a ser tratada, transformada e usada para a glória dEle, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por esse registro do Senhor para a vida do Teu povo. Paulo ali em Corinto, numa cidade tão desafiadora quanto o Rio de Janeiro, essa Babel brasileira, Pai, onde a celebração da sexualidade desenfreada e da imoralidade é uma constante a cada dia, Deus. Senhor, nós não queremos ser moralistas e a nossa mensagem não é diretamente, especificamente contra uma imoralidade, mas a nossa mensagem é que Jesus é o Cristo, é a única esperança para um povo perdido, a esperança que nos alcançou, que nos transformou, se é que nós fomos alcançados, Pai. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos dispostos e disponíveis. Encoraja a Tua igreja na visão missionária, o comprometimento com a evangelização, que de nós não seja cobrado o sangue daqueles com os quais nós temos convivido, Pai. E dá-nos a certeza, nós não dependemos da nossa força, o Senhor está conosco. Por isso nós não devemos temer. O Senhor está conosco, por isso nós podemos descansar que a capacidade vem de Ti e a glória é para Ti. Que no tempo que nós estivermos nessa vida, onde nós estamos morando atualmente, que nós possamos aproveitar para que Teu nome seja conhecido, para que o Senhor nos dê essa alegria de proclamar a Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que nos transforma. Ao Senhor seja a glória, hoje e eternamente nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.